Bom dia, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. E você que é ouvinte das palavras de Deus, eu oro em nome de Jesus para que você não só ouça, mas que pratique a palavra de Deus. E se você é povo de Deus e não ouve a voz do teu Deus e do teu Pai, em nome de Jesus, ouça, porque aqueles que ouvem a voz de Deus acessarão coisas grandes e firmes que não sabes, diz agora o Senhor. Diz agora o Senhor. Assim diz o Senhor: aqueles que ouvem a minha voz, a voz de Deus, a voz do seu Pai, acessarão coisas grandes. Mas sempre existe uma voz contrária, não é? Lá em Números, capítulo 14, a palavra do Senhor, o próprio Deus, ele diz assim, no verso 21, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim, viram a glória de Deus, viram as maravilhas, a manifestação da mão poderosa de Deus. Ou seja, essas pessoas têm uma vida de conquista, têm uma vida de libertação, têm uma vida de providência, têm uma vida onde acessaram o que não imaginaram, mas que por causa da presença de Deus, por causa do favor de Deus, acessaram. Porém, não acessaram a totalidade daquilo que Deus pode entregar, pode dar, pode manifestar. Eles estão diante de uma porta, de uma grande porta, de um grande acesso, de uma grande conquista que Deus colocaria nas mãos do seu povo. E Deus me traz aqui para liberar essa palavra, para nos lembrar da sua palavra, que ele cumprirá o que ele falou. Ele porá nas minhas mãos e nas tuas mãos coisas grandes e firmes que eu e vocês não pensamos, não imaginamos, mas que é da vontade de Deus, é promessa de Deus que irá se realizar em nossa vida. Deus coloca nas tuas mãos, Deus coloca nas tuas mãos a promessa. Deus faz você acessar a promessa que Deus liberou, estava lá no reino espiritual, a sua palavra foi liberada, mas ainda não foi manifesta fisicamente, mas o próprio céu, o próprio Deus, está em movimento para cumprimento da sua palavra, para que eu e você venha acessar a sua palavra. E os incrédulos, os que não creem, vão acessar? Veja, a palavra do Senhor diz assim: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e, mesmo assim, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Então veja, essas pessoas já têm uma vida com Deus. Já não estão em seu estágio que viviam no Egito, debaixo de escravidão, debaixo de servidão. Mas esse povo tem uma vida de autonomia, de independência, de governo, de sua própria história. E esse povo, o povo de Deus, está prestes a acessar algo maravilhoso, está prestes a acessar uma estabilidade, está prestes a acessar uma terra boa, uma terra que Deus daria em suas mãos. Essa vitória, essa conquista. E a palavra do Senhor diz que esses que não ouviram a sua voz e o desprezaram, não acessariam.
que colocaram Deus à prova, como se Deus não pudesse cumprir a sua palavra. No Restauração da Alma de hoje, aleluia, glória a Deus, eu venho lembrar a você a promessa de Deus. Eu venho suscitar em você o espírito de Caleb, tanto na minha vida como na sua, para que eu e você, se motive, decida, escolha, crê na voz de Deus, crê na promessa de Deus, e não só crê, tenha certeza, você vai acessar. Você que tem criado expectativa em Deus, tem esperado em Deus, para que Deus ponha essa terra farta, boa, nas tuas mãos. A palavra do Senhor diz assim, aleluia, glória a Deus. Verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. O espírito do povo estava um espírito de incredulidade. Esse povo conhece Deus. Esse povo tem uma vida que jamais, humanamente falando, poderiam acessar. Então o espírito de Caleb é outro. É um espírito de ousadia. É um espírito de fé, de confiança na palavra de Deus, no caráter de Deus, que é firme, é inabalável. Deus não é como um ser humano que pode dar uma palavra e voltar atrás. Não, Deus é fiel. Aquilo que Deus fala, o físico, esse mundo físico tem que se subordinar. Tem que se subordinar. Esse mundo físico, ao que Deus fala, ao que Deus quer. O que Deus fala não pode ser contrabandeado. O que Deus fala não pode ser terceirizado para outra pessoa. É para sua vida, é para minha vida. Não é como o mundo físico, que um ser humano pode comprar alguém e passar na sua frente, que um ser humano arquiteta, manipula e toma aquilo que é seu. Não. O que Deus prometeu vem para minha mão. O que Deus prometeu vem para as suas mãos. Então fale com ousadia, com o espírito de Caleb, do nosso irmão Caleb, que vem nos ensinar a crer no que Deus fala, mesmo o cenário dizendo, é gigante o que está na terra, é grande o que está na terra, mas o meu Deus é maior. Foi o meu Deus que disse, eu vou acessar. Então não olhe para, não engrandeça o diagnóstico, não engrandeça as dívidas, não engrandeça o negativo da conta, não engrandeça as notas ruins do seu filho, não engrandeça a vida que seu filho tem, mas creia no que Deus falou, diz o Senhor. Creia no que Deus falou, diz o Senhor. Tenha certeza, traga esse alívio para sua mente, carregue consigo essa carga leve que Jesus nos dá hoje. Confie no Senhor, de que Ele cuida do teu Moisés, de que Ele protege o teu Moisés, e que no tempo determinado por Deus, Deus mesmo se dará a conhecer a Moisés e dirá a Moisés o propósito da sua vida. Por quê? Porque o próprio Deus é quem quis que Moisés nascesse. Os nossos filhos, antes de ser nossos, primeiro é de Deus. Nasceu no pensamento de Deus. Deus escolheu o meu ventre de Lilian Marinho para gerar, para sustentar, para cuidar, para guardar, para ser responsáveis por eles. Mas os meus filhos são de Deus e eles são como flecha. Existe um momento de eles serem lançados. Existe um momento desse cordão umbilical ser tirado dessa dependência, para que eles venham cumprir o propósito que a vida deles carregam. Não podemos ser atrapalho na vida dos nossos filhos,
mas em um relacionamento com Deus, abençoá-los e liberá-los. Abençoas Jacó, abençoas Moisés. Joquebede fez tudo o que ela podia na sua condição de mãe humana, mas chegou um momento que Joquebede não podia mais segurar Moisés, não podia mais proteger Moisés, mas o Deus, aquele que antes de ser filho de Joquebede é filho de Deus, foi Deus quem quis, foi Deus quem gerou, protegeu a vida do Moisés. Você pai, você mãe, nem sempre nós conhecemos o que a vida dos nossos filhos carrega. Nem sempre é nos avisado, como foi avisado ali, né? A Zacarias, a Maria, a mãe de Sansão. Há muitos que carregam na sua vida coisas que Deus mesmo escondeu de seus pais. Veja o pai de Davi. Acolha esse conselho do Espírito Santo. Tenha uma carga leve na sua vida. Passe a depender de Deus. Passe a confiar em Deus. Porém, para a humanidade, para a carne, para a natureza do ser humano que quer segurança física, que quer ter o controle físico, é difícil. Mas em dado momento, em um tempo determinado, o pai de Davi, ele descobriu que o seu filho, ungido por Deus, seria o rei do exército de Israel. Em dado momento, em um tempo determinado, diz o Senhor, o próprio Jesus se encontrará com os teus filhos, com aqueles a qual você ama e tem gerado em oração. Vai se encontrar com o Saulo. A mentalidade de Saulo. Qual é a mentalidade de Saulo? É contrário ao propósito que Jesus entregou na sua vida. É contrário à verdade. Porque por mais que a intenção de Saulo fosse boa em proteger o nome de Jesus Cristo, falando em palavras para eu e você entender, ainda assim não era o que Jesus queria que fosse feito. Ele estava com o espírito contrário, ele estava com o espírito incrédulo, mas a luz de Jesus resplandecerá diante daqueles que você ama, tem gerado em oração, tem pedido a Deus misericórdia, e o próprio Jesus vai direcionar a mente dos teus filhos, vai direcionar a vida dos teus filhos e vai ensinar, segundo a palavra, que a própria palavra de Deus libera sobre a vida de Saulo. Deus libera sobre a vida de Saulo. O próprio Deus vai ensinar a mente dos seus filhos como viver para a glória de Deus, como viver para a glória de Deus e morrer para si. Porque o ser humano, ele pode escolher viver para a sua glória, para a sua exaltação, para a sua validação, para o seu reconhecimento. Mas viver para a glória de Deus é crucificar a tua vontade e a minha vontade e manifestar em nossa vida a vontade de Deus, as palavras de Deus, uma vida diária com Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o Senhor te diz. Traga esse alívio para sua mente. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Olha o que ele lembra a igreja. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei um consolador. Aleluia. Então, cale nesse ambiente, diz o Senhor, a voz incrédula, a palavra, a direção
que Deus tem liberado sobre a sua vida. Lília, onde está essa palavra? Deus mandando eu calar as vozes. E pode ser a voz da tua carne, a voz interna, a voz de alguém que convive com você no ambiente, a voz de pessoas que estão no ambiente com você. Caleb, ele fala lá em Números, capítulo 13, no verso 30. Olha o que Caleb diz. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse. Então Caleb fez. Então Caleb agiu. Então Caleb manifestou o que há no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Uma mente que não reconhece que chegou aonde chegou por causa do favor de Deus. Uma mente ingrata que não reconhece o favor de Deus, o poder de Deus, as manifestações de Deus, a sua boca fala. Fala de quê? Murmura, reclama, é negativa, é territorial, está confiando na sua segurança, mas uma mente alicerçada em Deus, confiando em Deus, ela diz assim. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora. Não é amanhã não, é hoje. Não é depois não, é hoje. Vamos subir agora. Este é o tempo, diz o Senhor, e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Somos perfeitamente capazes de acessar as promessas que Deus, ele liberou sobre a minha vida, sobre a tua vida, antes mesmo que eu e você existissem. O que é que pode estar acontecendo com você agora, nesse exato momento? A palavra de Deus não está consciente na sua mente do que você tem a acessar. Como assim, Lília? Me explica. No reino físico, no reino do mundo, existem leis que os homens criaram. Mas há muitas leis, como o direito do consumidor, como direitos na área da saúde, que eu e você desconhecem. Por que nós desconhecemos no reino físico? Porque não procuramos saber, porque não procuramos conhecer essas leis que estão disponíveis. E assim também, existem aqueles que estão distantes do relacionamento com Deus e não têm consciência das palavras que Deus tem sobre a sua vida, do que há de disponível de Deus para você. E aqui nós entramos em um outro momento. Se eu conheço o que Deus tem para minha vida, eu tenho consciência que eu tenho esse direito, que eu tenho esse acesso. Jesus, ele conquistou na cruz por mim. Eu sou abençoada por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, eu tenho fé que a minha família vai além de onde os meus antepassados foram. Eu tenho fé que eu terei saúde, não só agora, como na minha velhice. Eu verei meus filhos crescer, eu verei os meus netos, eu morrerei de boa saúde, como assim Deus liberou sobre a vida de Abraão. Quem crê nessa palavra? Porque eu vou acessar essa palavra. Porque essa palavra está sobre a minha vida. E eu libero sobre a tua vida, assim diz o Senhor. E eu libero sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Então, primeira coisa, você reconhece o que a vida de Jesus carrega? Se você reconhece, você vai buscar, como Jairo foi, como aquele homem foi buscar para o seu servo, o centurião, como o cego clamou a Jesus. Mas veja, sempre haverá uma pressão no ambiente. Veja, eles estão prestes a acessar a terra, a promessa, mas existem incrédulos. Existe um espírito contrário. Existe alguém que está falando do contrário ao que Deus falou. Porque está olhando para o físico, está olhando para a conta, está olhando para o diagnóstico, está olhando para a saúde,
está olhando para as circunstâncias, não está olhando para a palavra de Deus, para o caráter de Deus, para quem Deus é. Então o cego, veja o que acontece com ele. Ele vai silenciar a multidão. E como é que ele silencia a multidão? Ele silencia continuando crendo. Ele não mandou a multidão se calar. Ele continuou gritando. Ele continuou falando, traduzindo com as minhas palavras em Lucas, capítulo 18, verso 35. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. A primeira palavra que o Senhor também... outra palavra que o Senhor também quer liberar é que saia desse lugar de cachorrinho, de ficar embaixo da mesa esperando migalhas, aonde Deus tem uma cadeira para você sentar, para você acessar, para você sentar na mesa do rei e receber o pão dos filhos e sair desse lugar de cachorrinho, de pedir esmola. Presta atenção. A grandeza do nosso rei. Persevere. Confie. Que Deus, ele muda sim. Que Deus, ele quer sim. Em oração. Buscando e pedindo. Pedi-vos-á. Irá receber. Pedi em nome de Jesus. E Deus te dará. Batei na porta. A porta vai se abrir, diz o Senhor. Então saia desse lugar de cachorrinho, de querer migalhas. E acesse o que é grande. Sente na mesa. Coma o pão. Você vê que quando a gente reconhece em que reino eu e você está, em que mesa eu e você está sentando, por que então que esse homem não foi pedir a Jesus esmola? Por que ele pediu a Jesus algo tão grande? Abençoa, Senhor, a minha vida. Abençoa, Senhor, a minha saúde. Diz a área que tu queres que o Senhor te abençoe. Diz a área que tu queres que o Senhor toque, que o Senhor manifeste poder. Diz a área, seja na família, seja nos filhos, seja na saúde financeira, na tua saúde financeira, para que você venha romper e acessar algo grande da parte de Deus. E ele não só atender. Esse lugar de esmola é um lugar de contenção. É um lugar desfavorável. Mas o que ele acessaria, ele mudaria a realidade de toda a sua vida. Infinitas possibilidades ele poderia ter agora. Ele poderia se mover, ele não dependia de esmolas, ele agora poderia governar a sua história, ser um administrador, ser um empresário, trazendo para as palavras de hoje. Ele não ficaria mais numa assistência do governo, ele agora seria uma fonte que gera e que partilha, uma fonte que gera e multiplica, assim diz o Senhor. Para você entender esta palavra. Sair do lugar de cachorrinho e sentar na mesa. Sair de Lodebar e sentar na mesa do rei. Sim, o pecado, ele é uma deficiência. Mas por causa de Jesus Cristo, nós podemos sentar na mesa. É o seu sangue, é o seu sacrifício que nos levou a este lugar. A acessar a Deus, a acessar a bênção de Deus, porque antes amaldiçoados por causa do pecado, antes
dominados pelo pecado, mas Jesus Cristo nos libertou e nós somos livres para escolher dizer não à lentilha, dizer não à sedução da mulher de Potifar, dizer não àquilo que é contrário à voz de Deus e não desprezarmos a voz de Deus. Então esse homem, Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho. Então ele estava sentado no mesmo lugar. Ele ia pedir esmola às pessoas que passavam, às caravanas, aos carros. Vamos botar para o tempo de hoje. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Primeiro, a palavra de Deus me revela que o coração deste homem, embora ele pedisse esmola, ele tinha expectativa de mudança. Ele não estava conformado com a sua realidade. Ele queria mudança. Mas como ele iria mudar? Como ele iria acessar essa mudança de vida, essa mudança de cenário, essa cura, esse milagre, esse sobrenatural, para que o nome de Deus seja glorificado? Aleluia! A manifestação do poder de Deus foi assim para que o poder de Deus pudesse se manifestar e o nome de Deus ser glorificado. Quando Jesus fala ali e seus discípulos questionam sobre o cego, né, o homem cego de nascença. Então, para que houvesse a manifestação ali da glória de Deus, do poder de Deus, Deus pudesse ser conhecido, para você ver, haja luz. Houve escuridão ou luz? Luz. Porque o que Deus fala é o que vai acontecer. Não importa o que o reino físico está mostrando. O que vai acontecer é o que saiu da boca de Deus. Então preste atenção nisso aqui. Esse homem não pediu esmola a Jesus. Esse homem pediu algo grande. Esse homem reconheceu que a vida de Jesus carrega. Esse homem não é como um fariseu que sentou na mesa e se achou tão importante como Jesus. Não. Aqueles que estão acessando coisas grandes e firmes e imagináveis que a mente nunca pensou, são aqueles que têm se humilhado aos pés de Jesus. Reconhecem o que a vida de Jesus carrega e têm criado expectativa nele. Expectativa para perdão dos seus pecados e sua vida mudar. Expectativa para realidades, limitações físicas. Esse homem é limitado, esse homem é cego. Esse homem precisa de um auxílio para andar. Esse homem ele não pode se mover sozinho ou sozinha. Esse homem está em um estado de sofrimento físico e com certeza psicológico. Porque como que a sociedade olhava para ele naquele tempo? Ele tinha com certeza desprezo de pessoas. Com certeza ele não estava ali sendo convidado para festas. Mas Jesus tira ele do lugar da rejeição, tira ele do lugar da exclusão, porque Jesus é aquele que inclui, Jesus é aquele que muda realidade. Cura, restaura, destrói limitações físicas e dá a este ser humano. A oportunidade de viver, de ter vida. E a este ser humano também diz, não peques mais, para que coisa pior não aconteça com você na sua vida. Ou seja, não repita os mesmos ciclos, não repita os mesmos hábitos, não repita a mesma vida, mas tenha em mim, Jesus Cristo, uma nova maneira de viver. E como você vai saber uma nova maneira de viver? Sem sentar para ser ensinado por Jesus Cristo como Maria. Sem parar para que Jesus possa trabalhar o teu interno e possa guiar através do seu Espírito Santo, através da presença de Deus,
a tua mente, governar a tua mente, governar tuas emoções, governar teus pensamentos, governar a maneira como você raciocina, como diz Isaías 11. Não é mais pela visão humana, não é mais para o que se traz pelo ouvido, mas é pelo que o Espírito de Deus fala ao teu espírito, fala à tua mente. É fácil para você acessar o que Deus está querendo falar com você neste dia. É o propósito da minha vida. É que eu tenho vida. Você também terá. Então, diante de quem diz, a tua família está destruída, a tua família não vai crescer, a tua família não vai prosperar. Essa é voz contrária, diz o Senhor, para você entender. Não ouça, porque a tua família vai prosperar, a tua família vai se multiplicar, a tua família vai crescer, a tua família vai ter saúde financeira para dar, para emprestar, porque Deus tira você e a sua família do lugar de esmola e coloca vocês para sentar na mesa. A tua saúde não será assim, diz o Senhor. Você terá saúde, você terá vida para ajudar outros a ter vida, diz o Senhor. Ore sobre as suas emoções. Fale a verdade para Jesus Cristo de como está o estado das tuas emoções, as tuas limitações físicas, psicológicas, as tuas limitações financeiras, as tuas limitações na saúde, as tuas limitações, seja qual área for, e agora eu possa não estar lembrando, mas diga para Jesus a área, o lugar exato que está limitado e que você quer algo grande e que você quer algo sobrenatural e que você tem buscado em Deus essa mudança. Aos seres humanos, o cego pediu esmola, mas a Jesus ele disse, eu quero ser curado, porque a Jesus ele pediu algo grande, ele pediu algo que só Jesus podia fazer. Existem pessoas que dizem que têm fé, mas são incrédulas. Lilian, eu sou essa pessoa, não tem problema, diz o Senhor. Fale como Tomé, eu não creio, eu quero ver, eu não creio, eu preciso ver, porque você está sendo sincero e está sendo sincera para com Deus. Até porque, se você vive no reino físico, reino do mundo, em uma negação para você, em uma negação para a sociedade, mas não vive em negação para Deus. Por quê? Porque Deus te conhece por inteiro. Deus te conhece por inteira. Embora possa você não reconhecer a sua realidade verdadeira, confessar e, a partir do reconhecimento e da confissão, mudar, Deus, ele sabe. Ele só está esperando você falar. É você que tem que reconhecer. É você que tem que confessar. Confessar suas limitações, confessar as suas fraquezas e em Deus ter força, ter renovação de células, ter renovação, de forças para continuar e para fazer a vontade de Deus. Digo isso pela minha vida. Eu sempre dou o testemunho. Não cheguei aonde cheguei por força humana, mas confessando o meu como GPS, confessando aonde eu estava e aonde eu queria chegar. E eu quero chegar em mais no relacionamento com Deus, em dependência em Deus, em confiança em Deus. E é por isso que eu perdi o controle. Tenha certeza disso. Vai perder o controle. Porque se é dependência de Deus, o físico não vai te sustentar. E não é uma generalização de que você não pode trabalhar. De que Deus não pode te dar uma empresa que gera recursos, que gera empregos, que abençoa a vida de pessoas, vida de servos, até que Deus tire esses servos do lugar de servidão e coloque como autônomos, como independentes, como governadores, porque Deus quer levar a gente para esse estágio. Vamos tirar uma mentalidade desse espírito
de pobreza, desse espírito de miséria e vamos acessar essa mentalidade de filhos de Deus. Sim, Deus te chama para governar. Deus te chama para multiplicar. Deus te chama para abençoar. Deus te chama e há um processo e há um caminho. Há um processo e há um caminho. Tenha certeza que nesse processo, tendo pouco, Deus vai te pedir para dar. Deus vai te pedir para ficar sem. Porque como que tu vai acessar algo grande se no pouco tu não quer compartilhar? Se tu não compartilha no pouco, num grande também não vai. Por quê? Porque o coração não vai fazer. Mas se tu já faz no pouco, se tu já busca Deus no pouco tempo que tu tem, se tu já investe no teu relacionamento com pouco dinheiro que tu tem, se tu já investe na tua vida com Deus, se tu já investe no projeto com pouco que tu tem, se tu já investe na vida de pessoas com pouco que tu tem, se tu já compartilha com pouco que tu tem, quando vier o grande, você vai continuar nesse hábito, nessa vida. Por quê? Porque essa já é a maneira de viver que Deus, ele trabalhou em você. Então ele coloca algo grande, porque ele quer sustentar os seus profetas, porque ele quer sustentar o seu povo, atender às necessidades básicas do seu povo, atender às necessidades dos seus filhos, porque ele é pai. Então ele quer usar eu e você. Então ele prepara os nossos corações. Ele tira das mãos dos ímpios, daqueles que construíram a terra, daqueles que estão bem-sucedidos na terra, mas que estão praticando maldade, que estão sendo egoístas, e coloca nas mãos de seus filhos. Para quê? Para que seus filhos façam diferente do que aqueles que ele tirou, que ele expulsou, que ele tirou das mãos desse e colocou nas tuas mãos, para que você venha entender. Então, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Aí o cego começou a gritar. Irmãos, ele tanto reconhece que Jesus carrega na sua vida, ele tanto quer internamente, ele se motivou. Primeiro, ele a pressão do ambiente. Para de gritar. Para de fazer o que tu estás querendo fazer. Preste atenção, ele estava sofrendo pressão psicológica para que ele desistisse, para que ele não fosse em frente. Então agora você entende a palavra, você se motiva, você crê, você que suscita em você o espírito de Caleb. Não espere quem está ao teu redor, mas creia você, porque você vai acessar. Você vai acessar, porque Deus vai pôr nas tuas mãos como ele prometeu. Você que tem confiado na voz de Deus, não tem desprezado a voz de Deus e não está contrário ao que Deus quer. A palavra do Senhor diz assim. Então, a palavra de Deus continua. E Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar. Veja, ele só não reconheceu, ele reconheceu que a vida de Jesus carrega. E ele estava tão querendo mudar, irmãos, que ele não falou, ô Jesus, filho de Davi. Não, irmãos, ele gritou. Ele estava no público, ele estava ali com um espírito de fé, de mudança, de querer. Ele estava fazendo o que a palavra de Deus diz. Para buscar, para pedir, para bater, e a porta vai se abrir. Então ele se colocou debaixo da palavra de Deus. Ele está buscando na pessoa certa e ele reconhece a autoridade que a vida de Jesus carrega. A mulher do fluxo de sangue também reconhecia o que Jesus carrega. Reconhecia tanto que ela disse, se apenas eu tocar. Ela nem disse assim, se Jesus tocar em mim, ela disse, se eu tocar na orla das suas vestes. Veja a manifestação de fé, de confiança do que Jesus pode fazer. Então quem não crê, não crê. Mas quem crê, vai acessar. Quem está buscando, quem está perseverando nessa busca, mesmo sofrendo pressão psicológica, para deixar de acreditar. Para você entender essa palavra. Para você entender essa palavra. A palavra de Deus. Jesus, filho de Davi, tenha
pena de mim. Ou seja, Jesus olha para mim. Jesus olha para mim. Ele está olhando para Jesus. Ele sabe que Jesus pode fazer. E ele continua. Aí o que acontece? As pessoas que iam na frente. Então ele está atrás. Ele está atrás. E ele está gritando. Tenha pena de mim. Tenha misericórdia de mim. Olha para mim. Estou falando com as minhas palavras. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo, que ele parasse de manifestar a fé, que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais. Ele perseverou na busca. Ele foi intencional. Ele perseverou na confiança. Ele perseverou no caminho. Ele perseverou fazendo o que ele estava fazendo. E quem não creu, quem mandou se calar, veria o que Deus faria. Veria os resultados. Eu não tive muito apoio na minha vida. Mas hoje, quem não apoiou, quem foi contrário, quem foi contrária, seja porque gostava de mim, seja porque era pedra de tropeço, enfim, hoje vê os resultados que Deus trouxe para a minha vida. Por eu ter perseverado, por eu ter ficado, por eu ter feito escolhas debaixo da palavra e de um relacionamento com Deus. E hoje, muitos são atraídos para esse lugar. Tem dado atenção a Deus na minha família, nos ciclos dos amigos, tem se voltado o coração para Deus. E quanto mais eles se entregarem, mais de Deus terão. Por quê? Porque Deus libera uma palavra, você obedece, Deus libera outra e assim vai, não é? Porque tem gente, isso é da natureza humana, a gente quer saber o roteiro inteiro. Mas o que você precisa e eu preciso é somente confiar em Deus, no caráter de Deus, e não tem como ser... Deixa eu tentar explicar. Tem muita gente que está no imaginário, como a Amanda. Eu imagino que isso vai acontecer comigo. Eu imagino, essa palavra é para mim. Eu imagino que vem para mim. Pois assim diz o Senhor. Não. E essa palavra é difícil de receber. Está no imaginário. E o que é ser validado? O que é receber uma palavra de Deus? É como Pedro. Eu quero andar sobre as águas e Jesus diz, vem. Essa é a autorização. Essa é a validação. Você recebe da boca de Jesus uma direção. Você recebe... Não, Laura. Recebe da boca de Jesus uma palavra. Jesus imediatamente se propôs a ir à casa de Jairo. No meio do caminho, uma coisa difícil acontece. E o que Jesus faz? Ele libera a palavra para Jairo. Não temas. Continue crendo. Eu estou aqui. Eu estou indo lá. As coisas vão mudar. Então veja, o que Jairo precisava era confiar na palavra que Jesus liberou. Então como é que ele sabe a palavra que Jesus liberou? Como é que ele sabe e tem certeza que vai mudar? Que algo vai acontecer, que Jesus vai fazer? Porque ele foi buscar nos pés de Jesus. E quem vai buscar nos pés está próximo. Quem está nos pés está buscando intimidade. Quem está nos pés está batendo na porta, está buscando, está pedindo e a porta se abriu. Por quê? Porque a realidade da vida da filha de Jairo mudou. E a sua realidade vai mudar. Mesmo no meio do caminho, não ter acontecido como você esperava. Mesmo não tendo acontecido como você imaginou na sua mente, mas você buscou em Jesus, você está caminhando em Jesus e você está esperando o quê? A porta se abrir. E a porta vai abrir. Você vai acessar a cura, você vai acessar o que buscou em Jesus. Porque Jesus está com você. Então a palavra de Deus, e Mardoqueu, que não estava no imaginário, mas estava lutando pela causa, né? Pelo coletivo, nem individual ele estava pensando. Mas ele estava lutando pela causa coletiva. Ele estava em um lugar de intercessão, pedindo pelo bem-estar do seu povo, querendo a prosperidade do seu povo. E Deus, aquilo que Mordecai nem imaginava, nem passou pela sua mente, Deus colocou nas suas mãos. Deus colocou
nas suas mãos. Fez ele acessar o lugar de honra, fez Mordecai acessar um lugar de estabilidade, ele saiu daquele lugar, né, que estava na porta do rei, com vestes que naquela época era de luto, de choro e de lamento e de humilhação. Deus tirou Mordecai daquele lugar de humilhação e fez Mordecai acessar o que ele não imaginou. E assim também eu libero sobre você esta palavra, assim nos diz o Senhor. Deus vai te tirar dessa posição de humilhação. Deus vai te tirar desse lugar de esmola e vai te fazer acessar algo grande. Mas o algo grande de Deus também traz uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade individual de governo, de liderança e uma responsabilidade coletiva. Porque não pode se reter. Tem que fluir, tem que fluir, tem que multiplicar, tem que compartilhar. O acesso que Deus te dá de liderança, de governo, como deu a rainha Esther, veja, foi usado para a salvação do seu povo. E Mordecai precisava continuar dentro desse propósito, que ele buscou no lugar de humilhação, e agora exaltado, e agora no lugar de honra, e agora em uma posição de governo, e agora em uma posição de uma responsabilidade muito grande, ele tinha que dar continuidade. Ou seja, estava nas mãos de Amã, mas Amã era mau, Amã tinha um coração maligno, Amã arquitetava o seu acesso, as suas condições financeiras, os seus bons relacionamentos para o mal. Para o mal. Amã fazia para o mal. Então foi tirado das mãos dele e foi colocado na mão de Mordecai. E não é diferente da palavra de Deus que está liberada hoje. Esse povo que está em Canaã, Deus expulsaria e colocaria nas mãos do seu povo a riqueza da terra, a frutificação da terra, a essa terra que mana, que flui leite e mel. Né? Eles acessariam essa estabilidade. Então veja, então eles dariam continuidade ao propósito, não é? O bem individual, como José teve, mas também o bem coletivo, também o bem para o seu povo e também o bem para a sua família. Eles tinham que fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus. Então, para encerrarmos, as pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou. A multidão mandou ele parar de gritar. A multidão mandou ele parar de clamar. A multidão mandou ele parar de insistir. A multidão fez pressão psicológica para que ele não fosse até o fim, para conseguir o que só Jesus pode dar. Mas, ao invés de ele parar, quem parou a caravana foi Jesus. E parou para mudar a vida dele. E parou para manifestar poder de Deus. Porque, embora sofrendo pressão psicológica, ele continuou crendo em Jesus Cristo. Embora sofrendo pressão psicológica, Caleb disse, o que Caleb falou? Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. A palavra de Deus também nos mostra que o povo queria apedrejar Caleb, irmãos. Eles queriam apedrejar. Lá no verso 10 de Números 14, verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Então teve livramento de Deus. Porque pedra fere, pedra machuca. Deus se entrou naquela situação, manifestando a sua presença, porque ele iria falar. O povo falou,
Caleb e Josué falou, agora quem ia falar é Deus. E depois que Deus fala, irmão, acabou. Os incrédulos não acessariam, mas Caleb sim. Por quê? Porque estava com outro espírito, um espírito de fé, de confiança em Deus. Então ele iria acessar, e toda a sua geração, as bênçãos do Senhor. O que Deus falou. Então a palavra diz, Jesus parou e deu uma ordem, que trouxessem o cego. Então ele estava atrás, pessoas na frente dele, mandando ele se calar. Então ele chega com ajuda, mais próximos de Jesus. Quando ele chegou perto, quando ele se aproximou, quando Jairo se aproximou, quando a mulher do fluxo de sangue se aproximou, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? A gente tem que saber, quando está acessando, o que quer que Deus quer que ele... A gente tem que saber o que é que você quer que Deus faça por você. Que limitação você quer que ele tire? Que área você quer que ele abençoe? Que ele mude definitivamente. Ou seja, que ele ponha um nunca mais. Aonde que você quer que Deus coloque o nunca mais? Que ele tire algo que te limitou até hoje, que te colocou no lugar de esmola até hoje, mas que Jesus pode mudar essa realidade. Te tirar do lugar de esmola e te colocar no lugar de governo, no lugar de autonomia, no lugar de independência. Tenho nunca mais de Deus. Senhor, eu quero ver de novo. Ele já tinha visto, mas agora ele não estava vendo. Ele não viveu para sempre limitado. Ele foi parar nesse lugar de esmola. Ele foi parar nesse lugar da beira do caminho. E Jesus tirou ele da beira do caminho, do lugar de esmola, e houve aqui uma restauração ao seu estado original. Restauração é voltar ao estado original. Ele já viu, mas hoje ele não vê. E Jesus restaura a sua visão. Então hoje ele vive uma vida limitada, hoje ele vive uma vida de migalhas, mas Jesus tira ele desse lugar e devolve ele para o seu estado original, que é um estado sem limitações. Então, a palavra do Senhor diz, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. Porque creu mesmo sem ver, creu mesmo sofrendo pressão psicológica, creu mesmo tudo ao contrário, dizendo que nada poderia acontecer. Você não confiou no físico, você confiou nas vestes de Jesus. Você confiou no acesso que Jesus traz com a sua vida. Você confiou na palavra de Deus que diz que você é abençoado. Que você é abençoada. E está neste lugar para acessar. Porque Deus vai fazer exatamente como você pediu. A área que você falou, a área que você tem manifestado fé de que Deus pode te tirar desta realidade. Antes não era assim. Se tornou assim. Aconteceu algo no meio do caminho que te levou a esse estado. É Deus quem vai te tirar. Ele vai fazer exatamente como você tem pedido, como você tem manifestado a sua fé no físico. E aonde que está aqui a ação de fé desse homem cego? Ele continuou clamando, ele continuou pedindo, ele continuou caminhando, ele ficou debaixo da mesma direção, ele não mudou de ideia, ele não estava nem aí para a pressão psicológica, para a voz contrária ao que ele estava manifestando de fé.
ele perseverou até receber. Ele perseverou até a porta se abriu. E a porta se abriu e Jesus disse: você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. No mesmo instante, o homem começou a ver. No mesmo instante, o homem começou a ver. E, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar. Tem algo que é incrível aqui, que produz mudança. Por que produziu mudança no povo lá no Egito? E por que produziu mudança na vida deste homem? Ele não era conformado com a sua situação. Ele não era conformado. Mas ele teve fé. Ele se motivou e foi buscar a mudança de vida. Então, é um dos passos. Você precisa querer sair desse lugar e buscar no lugar certo a mudança, a força que você precisa para ter uma história diferente. E este homem creu. Este homem quis mudança. Esse homem não estava conformado com aquela esmola, com aquele lugar, com aquele cantinho, com aquela vida. Esse homem, ele tinha esperança. Esse homem, ele acreditava. Ele queria mudança de realidade. A mulher do fluxo de sangue também. Ela investiu financeiramente. Ela procurou os médicos. Ela caminhou no reino físico para buscar a mudança da sua realidade. Porém, a realidade dela foi mudada com Jesus, porque fisicamente não tinha nada disponível que pudesse ajudá-la. Mas ela não desistiu, porque ela poderia ficar lá no cantinho dela, dizendo: vou esperar a morte me pegar. Não, ela queria vida. E ela encontrou vida em Jesus, e a sua realidade foi totalmente mudada. Jesus tirou ela do lugar de exclusão, Jesus tirou ela do lugar de rejeição, Jesus estancou o fluxo de sangue na sua vida, e o ingrediente foi: você está curado porque teve fé. Você está curado porque teve fé. E ela também, esta mulher, teve fé. E por isso que a sua história foi mudada. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.